Boa noite, mulheres lindas, poderosas, maravilhosas. Boa noite, gente. Gente, já compartilhem a live, tá? Hoje nós vamos falar bastante sobre pensamento negativo, tá? Tá aí um assunto que eu recebo bastante no meu direct. Débora, o que eu faço com meus pensamentos negativos? Vamos falar hoje, tá bom? Então aperta aqui no aviãozinho já. E bem-vindos quem está aqui. Ó, tem alunos, tem seguidoras. Boa noite, Olga, Tamara, Cláudia. Bom, gente, hoje a gente chegou na 17ª live, hein? Só uma semana que eu não fiz, que foi a semana da transformação. Aquela semana eu não fiz. Todas as outras, ó, estamos há 16 semanas, 17, né, fazendo lives. Então, assim, bastante conteúdo pra você se transformar, né? Aos pouquinhos você vai pegando esse conteúdo aí e vai se transformando. E hoje a gente vai falar sobre pensamentos negativos, sobre foco no negativo. Quem tá aqui já na live, a gente tá recém começando, já vamos fazer uma interação. A live soma 8, exatamente, ó. Quem tá aqui já vai ter uma surpresa, ó. Prosperidade, abundância. Live 17 é 8, abundância, prosperidade. Inclusive, gente, quem não sabe, eu sou numeróloga também, né? E eu cuido todos os números que eu coloco, né? Tem valores e tudo mais. E o número 8, muitas pessoas de sucesso têm a soma de número 8, né? O 8, ela representa essa abundância, prosperidade. Inclusive, quem tem 8, né, no mapa, bastante 8, são pessoas que vão precisar saber lidar com muito dinheiro, né? Então, hoje é uma live especial. E eu quero que vocês me contem aqui quem é que tem dificuldade de lidar com pensamentos negativos. Me contem aqui. É uma coisa, assim, que vai acontecer sempre, com todo mundo, né? Isso aí, até o final da nossa vida, a gente vai ter pensamento negativo. A diferença é que a gente aprende a driblar eles, né? A gente aprende a desfocar dos pensamentos negativos. E é isso que todo mundo precisa ter em mente, tá? Que eu nunca vou me livrar dos pensamentos negativos. Não existe a gente se livrar. A gente consegue tirar o foco dele, tá? E essa é a intenção quando a gente aprende o que fazer. Todo mundo, né, gente? Uma vez eu participei de uma palestra internacional. Eu não me lembro o nome da pessoa que deu a palestra, mas ela falou o seguinte, eu nunca vou esquecer esse termo. Os nossos pensamentos negativos, eles são como, é como se a gente colocasse uma panela antiaderente. Na nossa mente é como uma panela antiaderente. Eles vão simplesmente vir o tempo todo, né? Eu acho que falei ao contrário. São os pensamentos positivos. A gente tenta falar os pensamentos positivos e eles são como a panela antiaderente na nossa mente, ou seja, eles vêm e eles vão embora. Então, assim, eles não vão ficar grudados. Por quê? Porque o negativo, ele já faz parte da nossa genética, tá? O negativo tá na gente. Lá na época das cavernas, a gente precisava pensar negativo por questão de sobrevivência, né? Se eu não pensasse negativo, eu ia morrer, né? Então, assim, eu tinha que olhar para aquele arbusto e pensar, não, pode ter uma coisa lá que pode me matar, então eu vou ter que cuidar. Então, isso aí já tá na genética. Por isso que a gente tem esse pensamento negativo. Quem tem filho com filhos, com família, com a nossa vida toda, tá? Então, isso aí é primordial, é vocês saberem que tá na nossa genética. Então, a gente tem que lutar contra, né? Assim como personalidade. A neurociência explica, né? Por exemplo, eu quero mudar quem eu sou. É possível? É possível. Só que tem coisas tão fixadas que faz parte de você, da sua personalidade, que veio através da genética, que você vai ter que lutar contra e vai ser mais difícil. E vai estar ali. Por exemplo, alguém que tem raiva já na genética, né? Eu conheço bastante gente assim, tá? Pessoas que não conseguem controlar a raiva, com o tempo passam a controlar. Então, assim, porque já é de genética, né? Pai era assim, vô era assim, aquela família que é toda irritada. Então, tá nessa pessoa essa raiva. Então, ela vai ter que se controlar mais. Com o tempo, ela aprende a dominar essas emoções. E assim é com os pensamentos negativos. A gente vai aprender a desfocar deles. Eles vão vir sempre, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que anotar aí. Pensamento negativo vão estar sempre com você, sempre.
A diferença é que a gente não vai focar neles. Quando a gente não foca neles, a nossa vida também se transforma, tá? Boa noite para quem está chegando agora. Sejam bem-vindas e bem-vindos também. E, gente, ó, tudo que eu passar aqui para vocês, opa, botãozinho do casaco, tudo que eu passar aqui para vocês, quem é aluno da jornada já sabe a maioria, né? Alunos já sabe tudo. Aqui eu vou ensinar alguns pontos importantes, mais especificamente eu anotei 5 aqui, que vocês podem fazer para desfocar do pensamento negativo e das coisas negativas que estão acontecendo ao seu redor. Eu vou falar aos pouquinhos, tá? Algumas coisinhas a mais ou outra. Na jornada lá, quem tá na jornada são 33 dias direto, né? Onde todo dia a gente faz algo para desfocar desse negativo. Aqui eu vou falar 5 dessas coisas, tá bom? Então assim, pegue o caderno, toda live tem aula, né? Então não tem desculpa. Ah, tem gente que fala, mas eu não consigo fazer o curso. Gente, tem conteúdo gratuito, tá? E é uma frase que eu ouvi e eu vou falar aqui, porque quem me conhece sabe que eu entrego ouro sim, tá? No gratuito, nos meus eventos gratuitos, são eventos às vezes de 3 horas, tá? Muito conteúdo. Então eu entrego sim o ouro no gratuito. Agora no pago, quem é meu aluno, aí sim tem o diamante. Gostei dessa frase, eu vou passar a usar também porque é isso, tá? Então, vamos lá, gente, caderno, anotem, tá? Esses pontos que eu vou falar aqui. Bom, primeiramente, eu quero explicar para vocês o seguinte, como é que funciona a nossa mente? Por que eu não posso pensar negativo? Por que eu atraio para minha vida as coisas negativas se o meu foco tá no negativo, tá? Por que isso acontece? Primeiro, vocês têm que entender como funciona a mente de vocês e eu vou explicar, e tem gente quem é meu aluno já ouviu falar um monte de vezes e eu vai ouvir de novo, porque é através da repetição que rola a reprogramação mental. Então, você vai ouvir de novo. Como é que funciona a sua mente através da neurociência? Como é que funciona a sua mente através da lei da atração, tá? Então, assim, a nossa mente, ela tem... a gente precisa focar na parte positiva da vida, das coisas boas da vida. Tem como se fosse uma válvulazinha na nossa mente que se chama SAR, Sistema... Como é que é o nome do sistema? Ativador reticular, tá? Difícil de guardar. Sistema ativador reticular. Esse sistema, ele atrai para nossa vida e entra a lei da atração junto, tá? Ele atrai para nossa vida as situações que a gente dá o foco. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você só fala em problema, que você só fala que não tem dinheiro, que você só fala que as oportunidades não dão certo para você, ou que você só foca nas coisas negativas da vida, tá? Porque a cidade está sem emprego, porque o país está em crise, porque isso e aquilo. Foco no negativo, tá? Você fica olhando notícias negativas aí nas redes sociais, você olha as notícias na TV, olha a novela, ou se não olha, enfim. Foco no negativo, tá? Vamos supor que você tem esse foco negativo. A sua mente, ela vai ativar esse SAR, tá? Anotem aí, SAR, Sistema Reticular... Ixi, agora eu esqueci. Enfim, a sua mente, ela vai ativar essa válvula, tá? E o que vai acontecer? Você não vai enxergar as oportunidades positivas da vida, você bloqueia. Vamos explicar de uma forma que dê para entender. Imagina que tem aqui na sua mente, tá? Uma pessoinha ali cuidando do seu foco. Ah, vamos ver o que vai aparecer agora na vida da Débora, né? Será que eu vou mostrar aquela oportunidade de emprego da pessoa que vai contratar ela e da pessoa que vai dar muito dinheiro para ela ou daquela pessoa que vai fechar o negócio? Qual que vai ser, o que eu vou mostrar para ela? Vai depender do meu foco, daquilo que eu tô dando atenção, tá? Então, se eu dou atenção para as coisas negativas da vida, né? O que acontece? É exatamente aquilo ali que eu vou enxergar mais e mais. E isso a gente tem que ter essa noção. O que você foca, na lei da atração a gente fala, o que eu foco expande. E isso é realidade explicando pela neurociência também. Aquilo que eu vou focar é o que eu vou enxergar, porque é onde eu tô dando foco. Gente, o nosso cérebro, ele não foca em duas coisas. Então não tem como eu ser uma pessoa que só reclama, uma pessoa negativa, uma pessoa que só vê os problemas da vida e do mundo e enxergar oportunidades para mim. Não tem como. Esse é o meu foco, esse é o meu filtro. É isso que eu tô condicionando a minha mente a enxergar.
Vocês têm ideia de como isso aí é importante vocês saberem isso? Isso aí é a vida de vocês, é a mente de vocês. Por isso que muitas vezes tem pessoas, né, que reclamam assim, Débora, mas eu não consigo achar emprego, eu não consigo ganhar mais, eu não consigo ver as oportunidades. É porque o foco está no negativo. E não é só nos pensamentos negativos. A gente vai falar de pensamentos negativos aqui, mas de foco no negativo. Porque quando a gente está focando no negativo do mundo, a gente está trazendo as oportunidades negativas para a gente também. É como se fosse um filtro. Um filtro da minha vida é esse. Então eu vou encontrar pessoas negativas também. Eu vou encontrar oportunidades que vão trazer coisas negativas para minha vida. E isso aí eu tenho que ter plena certeza e absoluta de que isso acontece com a minha vida, tá? Pela lei da atração a gente fala que se eu foco no negativo, a minha energia fica baixa e automaticamente eu atraio pessoas, situações, circunstâncias daquela mesma vibração. É a lei da vibração, né? A lei da vibração tem a lei do pensamento, tudo começa na mente, né? O todo é mente, tudo começa na mente e tudo começa nos pensamentos. Então, se eu não cuidar o meu foco, tá? Isso aí, gente, em qualquer curso que vocês forem fazer, qualquer mentor que for falar isso pra vocês, vai falar isso. Cuidado com o foco, principalmente o Tony Robbins, tá? O Tony Robbins, uma das primeiras coisas que ele sempre fala é o foco. Aonde está o seu foco? Eu preciso definir o meu foco. Eu até coloquei aqui, saber o que deseja, tá? Então, assim, eu preciso saber como funciona a minha mente. Bob Proctor sempre falava, uma pessoa que não consegue dominar as emoções é uma pessoa que não tem conhecimento. Então, se hoje eu sou ansiosa, se hoje eu penso muito nos meus problemas que nem aconteceram ou nos que aconteceram, se hoje eu tô sempre pensando no que aconteceu lá atrás de negativo, eu sou uma pessoa que não domina as minhas emoções. E de que maneira que eu vou dominar? Aprendendo como funciona a minha mente. Não tem jeito mais fácil de eu conseguir dominar a minha mente. Só que assim, é fácil? Não é fácil. Mas a gente consegue e se torna muito mais fácil com o tempo. O que acontece é que as pessoas querem fórmulas mágicas. Não existe fórmula mágica. Existem métodos, né, que a gente vai seguir e vai conseguir ter um resultado positivo. Então, em relação a pensamento negativo, em relação a foco, isso eu posso dizer que eu consegui. E hoje eu consigo dominar os meus pensamentos, meus sentimentos e o meu foco. Eu consigo estar focado onde eu quero chegar. Só que, gente, eu também recebo comentários de pessoas falando assim, mas Débora, pra ti é fácil, né? Hoje é fácil, tua vida tá aí, tá tranquila e tudo mais, mas quando que a gente consegue, quando que a gente tem essa vontade de mudar? É quando tudo tá bom? Não, é quando tudo tá um caos, é quando a gente não aguenta mais a vida que a gente tá levando ou quando a gente não aguenta mais pensar negativo, quando eu não aguento mais focar no negativo. É nesse momento que eu desejo mudar e é nesse momento que eu vou agir. Então, não tem nada a ver a pessoa tá falando as coisas, se ela tá falando, se ela tá ensinando e ela já passou por aquilo ali, escuta essa pessoa. Então, tudo que eu ensino aqui pra vocês é o que eu apliquei na minha vida e pra mim funcionou. Então, hoje eu dominei os pensamentos negativos. Eles vêm, com certeza, como eu falei aqui pra vocês, tá? Eles vêm o tempo todo, só que eu aprendo a desfocar. O foco naquilo que eu quero, o foco aonde eu quero chegar, é muito maior do que as coisas negativas que eu penso ou que eu acho. Então eu tenho que saber que todo pensamento negativo que vem para minha mente são as minhas crenças, que inclusive ontem, né, as alunas da jornada tiveram uma super aula com o Fabiano sobre crenças negativas. A gente tem que saber que aquela vozinha que tá falando, mas fica com medo, mas e se não der certo? E se aquilo ali der errado? Essas vozinhas são as nossas crenças que nos limitam de chegar onde eu quero. Mas quando a minha vontade de chegar onde eu desejo é maior do que tudo, eu vou chegar lá. E eu não vai ser pensamento negativo nenhum que vai me colocar para baixo. Só que isso precisa de treino, né? Teve vezes que eu já quis desistir, com certeza, mas eu não desisti. Então é contínuo, tá, gente? É vocês trabalharem diariamente
isso tudo que eu vou passar para vocês aqui. E o primeiro é saber como funciona a mente de vocês. Então eu expliquei assim, no básico, tá? Como é que funciona. Que você precisa focar nas coisas boas, tá? O que acontece à sua volta. Inclusive hoje na jornada a gente está no 8º dia, né? É o 8º? A gente está no 8º dia e hoje é um dia em que a gente está só focando nas coisas boas. Porque a gente tem que trabalhar isso diariamente, tá? Diariamente. Porque se a gente deixar um dia, o nosso pensamento já vai tomar conta ali, vai que nem uma bola de neve. Então a gente tem que controlar desde o início. Como é que fala a estéreo Jerry Hicks, né, que escreveram o livro Peça e Será Atendido? É os primeiros 15 segundos, tá? E neurocientificamente também explico o porquê. Vou explicar pela lei da atração, tá? E vou explicar através da neurociência. Lei da atração, Esther e Jerry Hicks, os Abraham, como é que eles explicam? Os primeiros 15 segundos é crucial para definir quais pensamentos vai ser dominante para você na sua mente. Por quê? Vamos supor que você pense assim, nossa, mas eu tô sem dinheiro, né? O que eu vou fazer agora? E aí você pensa ali por uns 15 segundos e dá aquele desespero. Passou de 15 segundos, a sua mente, ela vai buscar mais pensamentos daquele mesmo padrão vibratório, lá na sua mente, lá nos neurônios. Então, tudo que você pensou, sentiu, viveu, daquele mesmo sentimento, tá gravado. E aí a sua mente vai ali ficar caçando e procurando tudo e vai juntar. E aí vira uma bola de neve, só que você não tem noção de todos esses pensamentos. Você não vai saber quais pensamentos a sua mente está buscando, mas ela está juntando tudo. Por isso que quando a gente não pega e não tem controle dos nossos pensamentos, o que acontece? A gente fica triste, a gente acorda depressiva. Gente, eu recebi muitas mensagens de pessoas que falam assim, Débora, eu acordei triste, eu acordo meio triste, eu não sei o que está acontecendo. Ou, eu tô meio deprê, tô meio para baixo. Pensamentos. Tudo é na mente, a falta de controle do que você está pensando. A gente tem controle 100% dos pensamentos? Não, mas a gente consegue ter acesso a metade deles se eu parar e pensar o que eu estou pensando. Então, cada frase que sair na sua mente, você vai parar e vai pensar, por que eu estou pensando isso? Não, mas espera aí, é isso que eu quero? Vou ensinar isso aqui para vocês ainda, tá? Mas você precisa saber que tudo começa na sua mente. Aonde eu dou foco para aquele pensamento, vai vir mais. Por isso que a gente tem que cuidar o que pensa, né? E driblar esses pensamentos negativos. Já vou falar aqui para vocês, tá? Item por item aqui do que vocês podem fazer para driblar esses pensamentos negativos. Deixa eu tomar uma água, senão eu vou estar sem voz em breve. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Tá tudo certo? Porque por enquanto é só uma breve explicação da mente, né? Vocês estão entendendo? Esse aqui é o item 1, tá? Saber como funciona a sua mente em relação aos pensamentos e em relação aos focos. Em relação ao foco, tá? Obrigada, sim. Gente, eu fui ler e eu me desconcentro, por isso que eu não fico lendo o tempo todo, tá? Porque eu tenho esse déficit de atenção aí, se eu prestar atenção em outra coisa eu não consigo. E é assim, tá, gente? É assim. Ó, que eu acabei de falar comprovado aqui, né? A nossa mente só foca em uma coisa. Antes de estudar a mente, eu achava que não. Eu falava bem, não, porque eu consigo prestar atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente até pode. Só que a nossa mente só grava, ela só presta atenção de verdade em uma coisa. Por isso que não tem como eu ser uma pessoa positiva, porque eu tenho um pensamento positivo e a minha vida ser uma M. Não tem como, tá? Porque você só vê essas oportunidades negativas se o seu foco está no negativo. Vocês entenderam? E também tem outra pergunta que eu recebo. Mas se eu pensar negativo, se eu não focar no negativo, eu vou fingir que tá tudo bem, eu vou tirar a atenção das coisas ruins que estão acontecendo no mundo? De jeito nenhum. Você está vendo, você sabe o que está acontecendo, só que o teu foco não tá ali. O teu foco tá onde tu quer chegar. Porque muitas vezes a gente foca nas coisas negativas que tá acontecendo à nossa volta e a gente não tem controle nenhum. Então você foca no que você pode fazer. Se você por um acaso quiser olhar alguma coisa negativa que está acontecendo, primeiro se pergunte, posso fazer alguma coisa em relação a isso? O que eu posso fazer que vai mudar?
Se não tem o que eu fazer, eu mando boas vibrações e volto o meu foco aonde eu quero. É controle do foco, gente. Você sempre tem que fazer essa pergunta. Isso que eu tô focando, isso que eu tô pensando, isso que eu tô falando, é o que eu quero para minha vida? Anotem essas perguntas. Isso que eu tô pensando, isso que eu tô falando, isso que eu tô focando, é o que eu quero para minha vida? É isso mesmo que eu quero para minha vida? Eu quero trazer, vamos supor que eu tô falando de alguém, né? Isso aí, assim, ó, gente, mentalidade de escassez. A gente ainda vai fazer uma live só sobre mindset próspero. Mentalidade de escassez. Pessoas que falam de outras, né? Falam coisas que não vão te acrescentar. Quando alguém falar, fala, o que isso aí vai trazer de bom pra mim? O que isso aqui, esse pensamento, o que essa fala tem a ver com aquilo que eu quero chegar, onde eu quero chegar? Com o meu objetivo? Nada. Então, muda o foco, tá? Anota isso porque essa dica, ela é de ouro, tá? É você sempre se perguntar. Veio um pensamento negativo? Você quer falar algo? A gente tem que pensar antes de falar também. Não é saindo falando tudo que eu tenho vontade. Porque muitas vezes sai coisa que eu nem quero falar. Muitas vezes sai coisa que vai me prejudicar também, né? O meu foco. Então, anotar os pensamentos e você vai falar essas perguntas. Isso aí foi crucial. Quando eu começava a pensar assim, nossa, mas por que eu tô sem dinheiro? Por que o dinheiro nunca vem? Por que minha vida não muda? Aquelas perguntas de quando a gente tá, né, naqueles momentos lá no fundo. Por que isso aí acontece comigo? Por que isso acontece esse tipo de coisa? Volta, rebobina e fala, espera aí, esses meus pensamentos, eles vão me levar para onde eu quero? São pensamentos construtivos? São pensamentos de alta vibração? Não, então muda o foco. Gente, não tem ninguém que vai poder fazer esse trabalho por você, só você. Não existe mais ninguém. Você pode ter exatamente o caminho, né? Tudo que eu ensino lá na jornada, o que eu ensino para vocês aqui é o caminho, né? Só que o trabalho de vocês é só vocês. Então esse é o trabalho mais difícil, mas é o que mudou totalmente a minha vida. Controle dos pensamentos. Se você tá sem dinheiro, se você não tem a vida que gostaria, se você, independente da área que seja, isso é só o resultado. Qual que é a causa? Está na sua mente. A causa está na mente. Quando a gente muda o foco, já não quer ter muitas pessoas por perto. Então, é assim mesmo, tá, Tatiane? Eu, no meu caso, me afastei de muitas pessoas, muitas amizades e, inclusive, na época, eu até me separei, né? Do meu ex-marido justamente por causa disso. Não tem mais compatibilidade de foco, de pensamento, de objetivo. E a gente tem que saber isso. A gente tem que saber para onde eu quero chegar. E as pessoas que estão à nossa volta, elas vão precisar sair, muitas vezes, né? E às vezes a gente não sai do lugar, não vai para frente na nossa vida justamente por isso, por não querer deixar para trás esse tipo de situação de pessoa, tá? Então a gente precisa sim. É melhor você ficar sozinha nesse momento, trabalhando o seu interno, né, a sua mente, do que só por ter alguém, só pela companhia, porque assim, gente, quanto mais você trabalha o seu amor próprio, seu autoconhecimento, né, porque nesse processo a gente vai trabalhar, mais você gosta de ficar sozinha. E quanto mais você gosta de ficar sozinha, mais pessoas compatíveis com a sua energia vai aparecer. E aí fica tudo bom, porque só vai aparecer as pessoas que estão de acordo com o teu propósito, sabe? Pessoas que vão te ajudar a crescer. Eu li hoje um livro que fala o seguinte, deixa eu me lembrar, se você sempre tem que estar com pessoas em que você está aprendendo. Se você está com pessoas em que você ensina constantemente, ou seja, você sabe tudo dentre essas pessoas, tá na hora de reciclar essas amizades. Por quê? Porque você tem que estar sempre com alguém que te ensine. Você tem que estar sempre num círculo de pessoas que vão te ensinar. Você nunca tem que saber ali naquele círculo. Você pode contribuir, mas você tem que aprender. Então, isso é amizade que vai te levar para onde você deseja. Amizade ou o que for. Não é que não pode andar com as outras pessoas, as outras amizades, né? Com certeza pode. Mas você tem que saber que tudo está reprogramando a sua mente. A cada segundo
Tudo que você observa, a sua mente, ela está sendo reprogramada. Tudo. Você está assistindo TV, você assiste um filme, tudo que você faz constantemente está reprogramando a sua mente. E você tem que pensar, é isso aí que eu quero para minha vida? Olha aquela perguntinha. Tudo isso que eu estou fazendo está realmente no foco de onde eu quero chegar? Se não tá, você precisa mudar a rota, tá? E isso é essencial para essa mudança acontecer. É essencial. Você vai sim ficar sozinha, mas é por poucos momentos. Não vai ser para sempre. Você vai aparecer pessoas maravilhosas na sua vida, tá? Então não tenha dúvida, não precisa se preocupar com isso. Que se você precisar ficar sozinha, fique, tá? Até é bom para você trabalhar esse processo de amor próprio, de autoconhecimento. Quando você amar sua companhia, isso é o que eu falo para as pessoas que querem arrumar alguém, né? Tem gente que quer arrumar uma pessoa. Quando vocês amarem a companhia de vocês, quando vocês amarem ficar sozinha, aí aparece essa pessoa. Pode ter certeza que é assim. Bom, gente, então assim, primeiro explicar, eu botei aqui, né, como funciona a mente. Vocês entenderam bem rapidinho como funciona a mente em relação ao foco, tá? Aonde eu tô focando é onde vão vir os pensamentos predominantes. Então eu preciso saber aonde está o meu foco, tá? Prestem atenção aonde você está focando, aquilo que teus olhos, pensa que os seus olhos são uma câmera, tá? Aqui, ó, câmera, é uma câmera que está observando tudo e todos. Tudo que observa gera um padrão de pensamentos em você. E você tem que ter essa noção, tá? Outra coisa, aqui aí é que eu falei antes, eu vou repetir, explicar um pouquinho melhor. Saber o que você deseja, tá? Saber o que você deseja é essencial também para você desfocar o seu pensamento negativo, tá? O que eu quero? Até teve uma pergunta, como dar os pensamentos negativos relacionados à saúde. Então, assim, tu tem que saber exatamente o que tu quer relacionado à saúde. Pode ser o dinheiro, pode ser o amor, pode ser sonhos. O que você deseja? Você tem que saber, tá? Anota tudo que você quer, qual que é o seu objetivo. Ah, porque o meu objetivo é ganhar 10 mil por mês. Ah, meu objetivo é ganhar 100 mil por mês, ganhar 500 mil por mês. Meu objetivo é ter uma saúde completa. Meu objetivo é ter... Qual que é o teu objetivo? É viajar para Bali. Qual que é o teu objetivo? Tu tem que saber qual que é o teu objetivo. Primeira coisa. Isso aí é o que... Até expliquei nos stories esses dias. Desejo ardente. E não é um objetivo qualquer. Tem gente que bota um sonho qualquer e esse sonho ali não move você até onde você quer, que é esse sonho. Muitas vezes não é um desejo ardente. E se não é um desejo ardente, você vai desistir na primeira oportunidade. Qual que é essa oportunidade? Você tentou chegar lá, aconteceu uma coisa ruim, uma coisa negativa, você vai desistir. Porque vai dizer que não é pra ser, vai dizer que não deu certo. Se não for um desejo ardente, você vai desistir. O que é o desejo ardente? É aquele desejo que você abre os olhos de manhã e dá vontade de mudar, dá vontade de mudar os pensamentos, dá vontade de você mudar o seu foco e ir atrás daquele sonho. Então você tem, sabe aquela coisa que a gente já pergunta de manhã? O que eu vou fazer hoje para chegar mais perto desse meu sonho, desse meu desejo? Essa pergunta aí que a gente tem que fazer, tá? Então, você tem que estar certa do seu desejo ardente. Primeira coisa, seu desejo ardente. Então, qual que é o seu desejo? Saiba qual que é ele. Sabe por quê? A hora que vier o pensamento negativo, aí volta as perguntas que eu falei. Você vai se perguntar, isso que eu tô pensando, isso que eu tô fazendo, isso que eu tô falando, vai me chegar a esse desejo? Realmente vai? Deixa eu tomar uma água aqui. Obrigada, Nath, pelo selinho. Bom, gente, ó, sempre que vier um pensamento negativo, então você vai substituir por aquilo que você quer, tá? Então, assim, nossa, mas eu tô sem dinheiro, eu quero ficar sem dinheiro? É isso que realmente eu quero? Não. O que eu quero? Eu quero ganhar. Vocês estão entendendo como muda? Você fala, não, eu quero ter dinheiro. Não, mas dinheiro quanto? R$1 é dinheiro. 10 centavos é dinheiro. O quanto que você quer? Ah, não, porque não, mas eu tô sem dinheiro. Como é que eu vou substituir esse pensamento? Não, agora eu vou pensar que eu quero 10 mil reais por mês. Lá atrás, gente, lá atrás,
quando eu ganhava 50, 100 reais por mês, quando eu comecei a minha carreira lá em 2015, vamos falar, que eu não ganhava praticamente nada, tá? Eu sabia que eu queria ganhar 6 mil reais por mês. Por que eu queria ganhar 6 mil? Primeiro, porque eu nunca tinha ganhado esse valor. Segundo, porque eu fiz as contas e pensei, 6 mil reais eu vou poder alugar uma casa, alugar um apartamento, vou poder pagar o colégio do meu filho, ter uma vida tranquila. 6 mil reais é bom, tá? Como terapeuta. Tinha cliente? Não tinha. Tinha cliente suficiente, não tinha nem gente, eu não tinha nem Instagram naquela época, nada, tá? E eu não tinha cliente, mal e mal eu tinha 2, 3 e olhe lá. Então eu sabia que eu queria 6 mil reais por mês. Então todo dia que eu acordava eu pensava o seguinte, o que eu vou fazer hoje que vai me levar mais perto de eu ganhar esses 6 mil reais? Vocês estão entendendo o que é o pensamento contrário? Nossa, mas é difícil ganhar. Eu quero 6 mil reais por mês. O que eu vou fazer hoje que vai me aproximar desse desejo? Eu vou estudar, eu vou ler. Vocês entendem que às vezes falam, mas o que eu vou fazer? Defina a sua meta e faça todo dia algo que te aproxima desse sonho. Você já está fazendo a sua parte. Você já está focando nesse sonho. Então, foque nisso. Eu só focava nisso. Eu comecei a estudar, eu comecei a fazer curso, eu comecei a ler livro. E sei que tem gente que vai dizer que talvez não tem dinheiro para fazer cursos, não sei o que eu fazer de graça, tá, gente? Eu aproveitei todo o conteúdo gratuito que tinha no YouTube, tá? Porque na época eu não tinha Instagram, então era YouTube mesmo. Aproveitei todo o conteúdo gratuito que tinha para estudar, para aumentar o meu nível de conhecimento naquela época. Por quê? Porque eu queria ser uma profissional boa. Como é que eu ia ganhar 6 mil reais por mês se eu não fosse uma profissional boa? Então eu precisei dar um jeito de ser uma profissional boa. E aí eu comecei a estudar bastante, com foco nos 6 mil reais. E aí é aquela coisa que eu expliquei para vocês no primeiro item. Cuidado com o foco de vocês. O meu foco estava nisso, não estava no eu não ter dinheiro. Claro, gente, dá desespero de não ter, dava desespero na época, com certeza. Dava desespero de saber, tipo assim, nossa, mas às vezes uma pessoa cancelava e aqueles 50 reais era o meu dinheiro da semana, né? E eu pensava, putz, e agora, né? Mas enfim, qual que é o meu foco? Vocês estão entendendo como é que funciona? Por isso que se vocês não têm foco, é difícil de tirar esse pensamento negativo. Vocês têm que saber esse foco, tá? Então, assim, eu sempre voltava para isso. Nossa, mas a pessoa cancelou e agora? Agora não. Qual que é o meu foco? O que eu vou fazer? Eu vou estudar. Então, a gente tem que aproveitar o tempo que tem para melhorar, para se tornar uma profissional melhor. E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que eu fazia na época, tá? Sempre saiba aonde você quer chegar. E quando vier o pensamento negativo, pergunte isso, foca naquilo ali, tá? A gente vai simplesmente trocar esse foco. Outra coisa, tá? Se questionar, veio um pensamento negativo, o que eu vou fazer? Questione esse pensamento. Nossa, mas eu tô sem dinheiro e agora? Se pergunte, por que eu estou sem dinheiro? Aí você mesmo se responde, porque eu gastei muito, porque eu não trabalho, mas por que eu não trabalho? Porque não tem oportunidade. Por que não tem oportunidade? Comece a se fazer pergunta. Por mais que você não ache a resposta, você vai desfocar daquela primeira pergunta inicial, daquele primeiro pensamento inicial. Então, é perguntas, tá? Assim, inclusive, eu ensinei para vocês numa live para quem mora com pessoas que só pensam negativo, tá? Quebra essa negatividade com uma pergunta aleatória. Vamos supor que alguém fala, nossa, porque aquela fulana, ela olha isso e aquilo e você tá ali junto, tá? O que você vai falar? Nossa, viu que olha só, amanhã vai fazer um frio, né? Viu? Tipo assim, comenta qualquer outra coisa, qualquer outro assunto que vier na sua mente. Você pode inclusive anotar assuntos aleatórios para quebrar a pessoa com pergunta, porque ela vai quebrar o raciocínio dela também. Se ela tá falando uma coisa negativa, ela vai falar, ela vai te responder, ela vai ter que pensar e raciocinar, sabe? E assim, mudar de assunto, exatamente, Cláudia, com uma pergunta. Mude de assunto com uma pergunta. A pergunta, ela quebra totalmente essa negatividade aí e é muito legal. Então anotem isso, tá? Quebrar com uma pergunta. Quem mora com pessoas negativas vai dar para dar uma driblada de vez em quando nesse negativo aí através de perguntas, tá? E o 3, quem anotou aí,
é se questionar, por que eu tô pensando isso, tá? Então você vai pensar alguma coisa negativa, por que tudo é errado na minha vida? Mas por que eu tô pensando isso? Por que tudo é errado na minha vida? Por que será? Tente achar respostas, porque aí você vai sair daquele foco e vai tentar procurar respostas. E você sabe que a nossa mente, ele é a maior enciclopédia que existe, tá? Tudo que você perguntar, a sua mente ela vai saber responder. E essa resposta às vezes não vem na hora, mas ela vem. Então, se faça perguntas. Inclusive, a gente pode usar para o positivo, né? Substituir a pergunta negativa por uma pergunta positiva. Por que tudo dá errado na minha vida? Substitua por. E se tudo der certo na minha vida, como é que ia ser? Inclusive, eu até botei aqui, ó. Deixa eu ver. Perguntas positivas, ó. Exemplo. Eu tô sem dinheiro e agora? Não, falei meio feliz essa pergunta, né? Nossa, eu tô sem dinheiro e agora? O que eu vou fazer? Não tá entrando dinheiro. Aí você troque esse pensamento por: e se nesse momento estivesse entrando todo o dinheiro que eu gostaria? E se a minha vida nesse momento estivesse do jeito que eu gostaria? Por isso que vocês têm que saber como é que vocês querem a vida de vocês. Não tem como vocês driblarem o pensamento negativo sem você saber o foco, aonde vocês querem chegar. Então, vocês têm que saber como é que é a vida perfeita de vocês. Por mais que vocês já estejam, eu sei que tem gente aqui que me segue que ainda não tem a vida que gostaria, tem gente que já está vivendo a vida que gostaria e quer mais, porque a gente sim, sempre tem que querer mais. Né? A gente tem que querer mais porque quanto mais a gente tem, melhor a gente vive e mais a gente consegue ajudar os outros, que é o cumprir nosso propósito, né? Esse é o nosso propósito, tá? O nosso propósito, ele é ajudar os outros, independente de qual for, o propósito em comum de todo ser humano é ajudar o outro. Então muita gente fala, mas eu quero dinheiro só para mim ter uma vida tranquila, uma vida boa. Não, a gente tem que querer ter muito dinheiro, porque quanto mais eu tenho, mais eu consigo ajudar o outro, né? Eu consigo ajudar instituições, eu consigo fazer várias coisas, tá? Então eu preciso sim ter o dinheiro, quanto mais melhor, né? Exatamente, Cláudia, é uma aula da jornada. É o que eu falei, aqui no gratuito eu entrego nas lives, né, bastante coisa que eu ensino, só que na jornada é tudo direto ali, né, várias coisinhas. Então você vai perguntar, e se eu tivesse todo o dinheiro que eu gostaria? Isso aí você vai substituir quando tiver o pensamento negativo, tá? Pensou que, nossa, tô sem emprego. E se eu tivesse meu emprego agora? Como é que seria? Como é que eu ia estar me sentindo? O que eu ia estar fazendo agora? Ai, eu não tenho carro, não sei o que, eu não tenho o carro que eu gostaria. E se eu tivesse aquele carro que eu gostaria? Aquele carro que eu tanto sonho? Como é que eu ia estar me sentindo agora? O que eu ia estar fazendo agora? Como é que ia estar minha vida nesse momento se tivesse, sei lá, 5 milhões, 10 milhões na minha conta? Ou quem quer um pouco menos, né? E se tivesse na minha vida agora 50 mil na minha conta? Como é que ia ser? Como é que eu ia me sentir? Como é que eu ia estar vivendo? Vocês entenderam? O que eu ia fazer com o dinheiro? Vocês vão mudar o foco do negativo para o positivo. A gente muda. Eu simplesmente mudo. Gente, isso aí vai sumir aquilo que vocês estão vivendo nesse momento. Se não é uma fase boa, não vai. Mas você está plantando sementinhas para enxergar as oportunidades que vão te levar àquilo que você está focando. Vocês estão entendendo que não é mágica, não é milagre, não acontece assim. Pode sim acontecer manifestações de dinheiro e acontece demais, tá? Do nada aparece aquele dinheiro que você nem sabe da onde vai aparecer, mas aparece. Então a gente tá plantando sementinhas para colher uma vida melhor. Porque a vida que você tem hoje, tudo começou na mente, né? Então, cada pensamento seu gerou a ação que você agiu e teve a vida que você tem hoje. Então, a gente tem que plantar novamente. É como se você tivesse uma plantação inteira de milho e você quer plantar agora, sei lá, batata. Então, você tem que tirar tudo aquilo ali, tirar toda essa plantação de milho e plantar novamente. E vai ali, você vai regando e aí vai crescendo até você colher, tá? Muita gente já planta e já quer ter resultado.
Pode ter uma plantinha pressadinha ali ou outra que vai logo crescer e dar esse fruto para você? Pode, é o que eu falei. São as manifestações que acontecem, e acontece de verdade. Só que você precisa insistir, porque senão tudo toma conta de novo, tá? Então você tem que estar ali diariamente, cuidando os seus pensamentos. É o ponto mais importante da sua transformação, é cuidar dos pensamentos. Eu sempre falo isso, porque é o que fez com que eu mudasse a minha mentalidade e a minha vida como um todo, tá? As oportunidades. Então, é crucial você cuidar dos seus pensamentos. Outra coisa, bom, vocês anotaram esse perguntas positivas? Façam as perguntas positivas, tá? Isso aí é maravilhoso porque muda totalmente o seu foco. Você começa até a rir às vezes na hora, né? Ah, é porque eu não tenho dinheiro para tal coisa. E se eu tivesse? Como é que eu ia estar me sentindo agora? Aí você começa a pensar, nossa, se eu olhasse meu celular agora e tivesse tanto dinheiro na minha conta, como é que eu ia estar me sentindo? Você muda a sua energia. E aí, essa é a intenção, é você mudar a sua energia. Só que os pensamentos, eles estão no automático, tá? Você tem que saber que é como se tivesse uma gravação rodando na sua mente todos os dias, o tempo todo. Você bobeou, a gravação vem. Por isso que quanto mais você foca no positivo, você está regravando essa fita. Vamos falar, ó, tempo de fita ainda. Você está regravando ela, tá? E você regrava com novas músicas, com novos pensamentos mais positivos, tá? Outra coisa que ajuda bastante também, gente, bastante, e que eu uso e que eu ensino, e eu usei muito no início desse meu processo, né, de mudar os pensamentos negativos para o positivo. Qual que é? Quem já ouviu aqui o cancela, inclusive a neurociência ensina isso, né? Eu tô pensando uma coisa negativa, quer mudar imediatamente? Porque lá no início, às vezes a gente não consegue pensar, por exemplo, em trocar, né? Nossa, eu tô pensando que eu tô sem dinheiro, mas como é que seria se eu tivesse dinheiro? Às vezes a gente não consegue no início, então cancela, para esse pensamento ir embora logo. Cancela, sai. Eu falo assim, tem duas formas de você tratar o seu pensamento negativo. Com a educação, você vai falar obrigado, pensamento, obrigado. Eu sei que nesse momento eu não tenho dinheiro, mas é momentâneo, tá? Conversa com ele. Você pode ser educado e falar obrigado pelo pensamento. Pode ir embora agora, tá? Deu, chega e foca em outra coisa. Ou você pode falar sai, cancela, sai daqui, não quero esse pensamento, ok? Tudo bem, tchau, foi, sabe? Conversa. Isso aí eu fazia e eu tenho uma cena que me gravou desse tempo que eu comecei, que eu tava na frente do fogão e começou a vir o pensamento. Eu lembro que eu olhei pra janela e comecei a pensar outras coisas, falei, cancela, sai daqui, pensamento, não quero agora, sabe? Então você vai falar isso aí, justamente, não quero, sai daqui. Você pode falar cancela, você pode falar atualiza, transmuta, sabe? Sai, cancela, atualiza, transmuta. Você tá transmutando aquele pensamento. Então, eu ensino isso porque é uma das coisas que funcionou, tá, gente? Então, assim, essas coisas que eu falei aqui pra você hoje é o que eu usei, tudo até agora é o que eu usei no início dessa transformação. E eu sei que tem muita gente que não vai colocar em prática, tá? Por quê? Porque é difícil. É difícil, por isso até que eu criei a jornada, tá? A jornada justamente eu criei para ter essa ajuda das pessoas saberem o que fazer. Porque todo dia a gente tem que saber o que fazer. E a gente tem que ter alguém ali em cima, porque senão não dá. Para mim demorou o dobro do tempo. A gente consegue sozinha? Com certeza a gente consegue sozinha. A gente consegue, eu consegui. Só que demora bem mais tempo do que tu saber o que fazer. Porque senão a gente consegue e aí sai do lugar e não sai do lugar, sabe? Aí consegue um pouquinho e aí tudo para. E eu não sei o que fazer. E aí eu volto. E é assim, gente. E é assim, tá? Então a gente tem que colocar em prática todas essas situações de saber exatamente o que fazer nessa hora, né? Porque é o que mais falta. O que eu faço nessa hora? E o pensamento negativo, gente, ele vai vir. Como eu falei pra vocês. O pensamento negativo, eu não vou eliminar ele. O que acontece hoje comigo, por exemplo? Hoje vem um pensamento negativo. Eu já mudo imediatamente o meu foco. E aí que tá a coisa boa. Quanto mais você fazer isso,
tá? De mudar o foco do pensamento negativo para o positivo, para aquilo que você quer. Não é só o positivo, é mudar para aquilo que você quer, é fazer perguntas, tudo que eu falei para vocês. Quando você aprende a mudar esse foco, o que acontece? A sua mente, ela se acostuma a mudar. Ela costuma mudar rapidamente. Você vai condicionando a sua mente a mudar os seus pensamentos. Então, o pensamento negativo vem, você muda assim, ó. É rápido. Eu sei hoje, em segundos, como mudar o meu pensamento negativo. Eu sei as perguntas que eu vou me fazer, eu sei exatamente naquilo que eu vou focar e eu mando ele embora rapidinho. Ele não fica, ele só fica se eu quero. Sabe aqueles dias que a gente tá numa bad e quer ficar pensando mesmo? Se eu quiser, eu fico pensando. Aí sim, mas vai depender de mim. Por quê? Porque eu aprendi a desfocar desse pensamento negativo. Então, assim, isso é crucial vocês fazerem. Gente, eu vou falar antes que eu esqueça, tá? Porque eu já estava esquecendo, inclusive, que dia 6/6 a gente tem portal, né? 6/6 é um portal maravilhoso para a gente estar cuidando da nossa autoestima, nosso amor próprio e poder. Então, eu vou fazer esse ritual, tá? Quem não sabe aqui, o que é esse ritual? Ritual é uma das coisas que eu criei em cima de técnicas de lei da atração para aumentar minha vibração. Por quê? Porque eu precisava de algo que me ajudasse a focar no meu sonho, né? E focar naquilo que eu queria. E eu não estava conseguindo. Então, os rituais eu fui fazendo para mim, que é o quê? Técnicas de visualização, afirmações, e eu uso principalmente o elemento fogo, né? Que eu adoro. Então, eu uso isso ali como energia, né? Não tem nada de religião, nada com nada, tá, gente? Muita gente pergunta por levar o nome de ritual, mas o ritual é simplesmente o fazer algo, né? Isso é um ritual. Quem tem um ritual matinal de todo dia tomar café, não sei, é um ritual. Esse é um ritual para aumentar a energia, a vibração. E quando começou a funcionar bastante para mim, eu abri, sabe, para o público. Eu falei, por que não também fazer para as pessoas, abrir para elas? E esse ritual do dia 6/6 do portal, gente, vai ser para mulheres trabalharem empoderamento, sucesso, poder pessoal, autoestima, magnetismo, tudo, tá, gente? Vamos trabalhar ali. E como é que funciona esse ritual? Esse ritual exclusivamente eu vou fazer uma transmissão ao vivo e nós vamos fazer todas juntas. As afirmações é um trabalho com espelho. A gente vai ter um espelho e vai fazer umas afirmações poderosas ali para estar aumentando essa nossa energia, tá? Então, e depois eu sigo com o ritual com o nome de todo mundo, eu tiro as fotos, é lindo, tá? E assim, quem quiser manda um direct, eu vou publicar amanhã, tá? Mas as vagas já estão abertas, R$53 valor de troca, tá? Que dá o número 8, que é o número de sucesso. Então, quem quiser participar desse ritual, só tô falando aqui só para mim não esquecer, já manda mensagem para mim no direct, só fala eu quero o ritual, que daí eu te mando as informações. Tá bom? Mas esse ritual, ele vai ser poderoso, tá? Pra trazer essa autoestima, tá? Precisando de uma energia, elevar, foco. Tá? O ritual é pra isso. Esse ritual, ele mudou a minha vida. E quem duvida dos resultados, olha nos meus destaques ali, tem centenas de depoimentos, tá? Sempre. E deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês. Música eleva a frequência? Com certeza! Nossa! A música, inclusive, tem um dia na jornada que é dedicado à música, tá? A música, ela funciona demais. E eu já contei pra vocês aqui e eu vou contar de novo. Quem já me segue já sabe que eu sempre conto, tá? Eu ouvia música, clipes de músicas, quando a minha vida estava caótica. Eu conseguia ir pro clipe. Assista um clipe. Música já é bom. Assistam clipes de música para vocês verem. Eu tenho uma playlist no Spotify que é só para aumentar a vibração. Assistam os clipes dessas músicas. Vocês vão ver como vai aumentar também. Coldplay, nossa, maravilhoso. Que horas vai ser o ritual? Camila, o ritual vai ser 23h30, tá? Mas você não precisa estar ali junto. Claro que tem sempre esse plus a mais. Eu já ia esquecer, ó. Eu falei do ritual para falar essa surpresa, eu esqueci, já ia esquecer. O ritual, ele é feito por mim, tá? Com o nome de todas vocês. Vocês já vão sentir no dia, na hora, quando acorda, de noite. É bem legal, todo mundo conversa. Todo mundo que vai participar desse ritual
tem um grupo secreto do Telegram, onde eu passo todas as instruções que vocês podem fazer para dar o up nesse ritual. Então vocês podem fazer comigo, né, que eu vou entrar ao vivo lá no grupo, ou vocês podem fazer outro dia, tá? Mas o ritual em si vai ser trabalhado para vocês, tá? E olha só, gente, todo ritual tem um sorteio surpresa e mais outros que eu faço. Mas um sorteio deles eu já vou falar aqui para vocês. Vocês estão vendo essa medalha? Eu gostei tanto que eu vou sortear para alguma mulher poderosa aí desse ritual. Ele tem todas as fases da lua, olha aqui, ele é folhado a ouro. Vou sortear para uma de vocês que participar desse ritual. Olha só escolar já é mais caro do que entrar no ritual, tá? Tá aqui, ó, não dá pra ver direito ó, as medalhinhas. Mas enfim, tá nos meus stories. Hoje eu tirei uma foto e dá pra ver direitinho. Essa medalha aqui, tá? Uma igual a minha, eu vou sortear pra uma mulher poderosérrima usar também, tá? Então o ritual ele já é 6/6. Se você quiser participar, já não perde tempo, tá bom? Que muita gente quer depois. Passou o ritual, o pessoal vem perguntando, posso entrar? E não dá mais, né? Então a gente vai ter esse ritual. Vão ser 2 rituais poderosos agora em junho. Vai ter o ritual da super lua, da lua cheia para prosperidade. E vai ter esse ritual do portal, tá? Vão ser os únicos 2 do mês. Então já aproveita, porque olha... é maravilhoso. Vai lá nos destaques, dá uma olhadinha nos depoimentos que vocês vão ver, tá? Inclusive, todo mundo que tá na turma da jornada, o ritual da Superlua de junho é aberto para todo mundo, tá? Vocês estão dentro desse ritual. E o pessoal do grupo VIP também. Gente, vocês querem me perguntar alguma coisa? Me perguntem, tá? Que eu falei... Ah, obrigada, gente. Passei por essa mudança, né? Passei por essa mudança. Gente, e outra coisa, tá? Ritual dia 6/6, exatamente, é o ritual do portal. Gente, uma coisa, tá? Dia 10 de julho vai abrir vagas para a turma 3 da jornada As Chaves da Prosperidade. Tô falando aqui em primeira mão com vocês, porque foi decidido hoje, né? Hoje foi feita a reunião e vai ter presentes especiais para quem entrar nessa turma 3, principalmente os primeiros, tá? Então, assim, vai rolar surpresas aí, já fiquem de olho no que eu vou divulgar nos próximos dias, semanas, para você não ficar de fora, tá? Porque, gente, o que tem de gente que aparece depois, que encerra a turma, né? Porque é uma jornada, isso aqui não é um curso, encerrou, a gente começa a jornada, não tem como começar depois. Então fiquem ligadinhos, tá? Anotem essa data aí, dia 10 de julho, tá bom? Eu vou tentar deixar gravado. O nome desse batom, gente, é esse aqui, ó. Todo mundo me pergunta. É vermelho hibisco, ó. Ele é da Eudora com a Nina Secrets. Esse é o batom que eu uso. Esse aqui, ó. Então, Nath, mais uma coisa que eu tô pensando, tá? Focar no quitar dívidas sem ficar focando em dívidas. Você vai focar em ter dinheiro. Em ter dinheiro. Foca em ter dinheiro, tá? Primeira coisa, focar em ter dinheiro. Tanto que a jornada é esse primeiro passo, tá? É focar em mudar a nossa mentalidade. Gente, quando a gente fala em dívidas, não adianta a gente focar em quitar as dívidas. Claro que a gente vai focar em ter dinheiro, em ganhar mais dinheiro. Essa é uma das formas de a gente quitar as dívidas. Só que a mudança de mentalidade ela é essencial, porque senão as dívidas voltam, tá? Inclusive, eu quero fazer uma mentoria em grupo, tá? Tem tanta coisa aqui na minha mente, e é tudo anotado aqui também. Uma mentoria em grupo com foco em dívidas, tá? Quem está endividado? Quem não sabe, eu tô me formando como educadora financeira também. Então, educar o nosso financeiro junto com educar a nossa mente, aí é sucesso total. Então, eu vou pensar numa turma de mentoria, selecionada poucas pessoas para eu poder auxiliar ali em endividamento, tá? Quem quer sair de dívidas. Mas é primeiro mudar a tua mentalidade. Foco em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, qual a quantia que tu precisa, foca naquela quantia e é isso, sabe? É focar naquilo, não adianta pensar nas dívidas. Tanto que, quando a gente vai educar o nosso bolso,
Pra gente sair das dívidas, a gente não foca nas dívidas. As dívidas é as últimas coisas, tá? Então a gente tem que focar na mudança de mentalidade e focar em ganhar dinheiro. Fazer com que o dinheiro, ele venha, tá? Então é isso o foco, eu tenho que focar em dinheiro. Sem o dinheiro, eu não quito a dívida. Por isso que não adianta eu focar na dívida, né? Eu tenho que me organizar primeiro. Depois, a dívida, ela fica pra lá. A gente tem medo, né? A gente tem medo porque a dívida, ela pode crescer, isso e aquilo, só que tem tantas coisas que a gente não sabe, né? Que a maioria das pessoas não sabem e que a gente se preocupa à toa, né? Então, o meu foco tem que ser em ganhar dinheiro. Em ganhar dinheiro, fazer ele render, porque a dívida, depois, ela vai ser paga, tá? Se tiver dívida, não prosperamos, porque está em dívida com o universo. Na verdade, não tem muito a ver com isso, tá? Quando a gente tem dívida, a gente não sabe lidar com dinheiro, né? O dinheiro, ele não fica na nossa mão. Então, a gente não tem um bom relacionamento com o dinheiro. A dívida é isso. Então, é como se eu repelisse o dinheiro por conta das minhas ações. Então, eu preciso mudar os meus pensamentos, ter um mindset mais próspero, né? Focar na abundância, mudar as minhas ações, ou seja, saber como lidar com o dinheiro e automaticamente eu vou estar atraindo mais abundância. Então tem a ver com os meus pensamentos na dívida, porque quando uma pessoa tem dívida, ela só foca nessa dívida, né? Então acaba focando em mais escassez. O meu foco tá ali, eu acabo atraindo mais. E eu não tenho controle do meu dinheiro, né? Então eu tenho que saber como fazer o dinheiro render, eu tenho que saber como fazer ganhar mais dinheiro, e aí o foco vai ser em outra coisa. Mas não é porque a gente está em dívida com o universo, não. É porque a gente age de uma maneira em que o dinheiro não fica com a gente, tá? Então eu vou... Gente, isso aí vai ser um dos meus focos aqui no perfil, tá? Em aprender a lidar com o dinheiro e fazer ele render e crescer e você atrair cada vez mais. Por quê? Porque sempre esse foi o meu problema, né? Eu aprendi a atrair dinheiro, eu aprendi a ter uma mentalidade próspera. Só que não adianta só ter mentalidade próspera e não saber lidar com dinheiro. Não adianta só saber lidar com dinheiro e não ter mentalidade próspera. O dinheiro, ele não fica, o dinheiro, ele não rende. Então, quando eu sei os dois, eu consigo unir esse poder e aí sim, é só alegria. Tá bom, gente? Vocês têm mais alguma pergunta? E nos stories, tá, gente? Eu vou ver se eu consigo botar amanhã o segundo passo, tá? Que eu usei na minha vida para conseguir manifestar e mudar a minha realidade. O primeiro passo eu já dei, que é ter um desejo ardente. O segundo, vão para os stories amanhã que eu vou revelar para vocês, tá? Mas vou precisar da ajuda de todos vocês. Porque senão eu não revelo. Eu quero bastante reações lá. Tá bom, gente? Gratidão pela presença de todos vocês aqui, tá? Pra mim é um prazer enorme. E ó, primeiro evento que já vai ter vai ser o Ritual 6/6, tá? Ó, vou sortear minha medalhinha. Já manda mensagem pra mim no direct pra não perder, tá bom? Porque depois passou. Ritual 6/6. 6/6, esse portal é uma vez no ano, né, gente? Não tem. O outro é 7/7, 8/8. 6/6 é só 6/6. Então manda mensagem ali pra mim. Tá bom, gente? Beijo grande. Ótima noite pra vocês e ótimo resto de semana. Ó, Kika, beijinhos da Angola. Beijo. Beijo, gente. E até mais. Continue me acompanhando aqui, tá bom? Beijos.